Fala que a paz e a graça cordial esteja com vocês. Bem na hora de passar o avião, isso é sorte. Eu quero que perdoe a qualidade da câmera, que meu celular ele tá mal, a tela tá caindo aqui na minha cara, assim, tá tudo quebrado, mas é o que a gente tem para gravar conteúdo. Minha xícara afetiva quebrou a alça, continuo usando. Hoje eu queria falar sobre céus e terra, a relação de uma coisa que tem com a outra. E junto com isso, claro, a expressão reino dos céus e reino da terra fica em subentendência também, mas aparece vez ou outra na perspectiva hebraica. Deixa eu diminuir aqui, ó. E na perspectiva hebraica e tal. Então a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a relação. Um amigo pediu a indicação de um amigo do assunto, vai ser esse. Quando a gente fala do reino dos céus, quando a gente fala do reino da terra, o que a gente pensa, né? E logo vem aquele costume a gente pensar, os céus é o lugar onde Deus está. Isso não é errado, isso é o céu. Onde estão os anjos, onde está aquela gerência toda de anjos, né? As hierarquias, os chefes, os subordinados. E onde Deus governa tudo. Tá certo. Essa é uma ideia boa de se imaginar. E você imagina, sei lá, os anjos andando de pastinha pra lá e pra cá. Essas coisinhas que é o que a gente comumente pode pensar. Mas vai além disso. Na última conversa, no último áudio que eu mandei para os meus colegas, foi falando sobre a influência do platonismo dentro do cristianismo, a influência do platonismo no cristianismo. E eu já expliquei que não é bem assim que se funciona, né? E tal. E eu falei lá sobre a ideia que Platão aborda, né? Ele trabalha. Também Platão não tira isso do nada. Que é sobre... Isso a gente vai precisar falar um pouco. Que é sobre o mundo ideal, o mundo perfeito, o mundo das ideias, né? E de onde até sai aquele mito da caverna, né? Que você está numa caverna e que tem uma luz que reflete umas sombras na parede, você acha que isso é realidade. Só se você sair da caverna que você vê a realidade como ela é, etc. E a gente falou sobre isso, sobre esse mundo ideal do mundo grego e tal. E como é que mais ou menos, deixa eu resumir de uma forma bem horrível e mal educada com a profundidade do tema. Tecnicamente é o cosmo, o mundo, o universo como a gente o tem e o percebe, ele se divide em dois mundos, submundos. Né? Sub eu falo assim, no sentido de mundos menores, um dentro do outro, não de inferno, algo do tipo. Então dois mundos, todo nosso cosmo é baseado nesse. Que é o mundo ideal e o mundo condicional. O mundo condicional é o nosso. E o mundo ideal é o mundo onde tudo já é atingido à perfeição. E na verdade esse mundo ideal é o primeiro mundo, o primo mundo, onde tudo é perfeito e eterno, sem fim, sem precisar de melhores e acabamentos e tal. E tudo que há no nosso mundo, né, é um reflexo desse mundo ideal, do mundo idealístico, do mundo das ideias. O nosso mundo é imperfeito e ele ascende quando tenta se conectar com esse mundo ideal, né? E quando a gente busca as elevações que esse mundo ideal pode trazer. Então, no platonismo é mais ou menos essa ideia. Um mundo idealístico, um mundo onde tudo é eterno, tudo existe com substância. Então, se veio a existir primeiro aqui, se veio a existir aqui, primeiro teve que existir no mundo das ideias, etc. E é ali onde as ideais e as essências, os valores essenciais de tudo é primeiro escrito, é primeiro manifestado, antes que venha aqui de forma imperfeita as coisas que manifestem esses valores, ou mínimas, que reduzem esses valores, mas os valores principais até das coisas que vêm aqui estão lá penduradas eternamente. Primeiros nasceram lá,
nasceram lá. Então esse é o platonismo. Hoje em dia tem muito um discurso dentro da bancada, cara, parece que tem nada a ver uma coisa com a outra, mas logo vou chegar nesse assunto. Que o cristianismo bebeu do platonismo, né? O cristianismo bebeu do platonismo, etc. E é, sei lá, é plágio e tal. E eu digo assim que não é bem assim, por quê? Platão, quando ele formula essa ideia, agora eu vou voltar de novo para falar de reino dos céus e reino da terra. E agora eu não estou falando da cultura hebraica específica. Platão é grego. Esse contraste, né, de uma realidade que existe, que antecede, que primora, né, todas as coisas antes de vir para cá, ela já existia no mundo antigo. Platão talvez tenha pegado essa ideia do espectro humano de forma singular a todo modelo religioso e tenha tornado um modelo mais filosófico, idealístico nesse sentido. Mas quase toda, essencialmente quase toda a religião semita tinha essa ideia de primeiro ser promovido, gestado, cozinhado nos céus, para depois ser manifestado na terra, né? Então, Platão faz o seguinte, ele entende que o mundo das ideias, que a gente está aqui categorizando quase com aquele que cumpriu o essencial de céu, é o cérebro do cosmos. E o corpo, que se limita, assim como a mente da gente é limitada a certas coisas, etc. Ele projeta de forma limitada, de forma mais, né, o que já é cozinhado aqui, o que já é cozinhado no mundo das ideias. No mundo antigo eram os céus e a terra era mesmo assim. É tanto que tem sempre essa ideia. Nos céus há os concílios dos anjos, os concílios dos deuses, e decide se vai fazer o homem sim ou não, e para que o homem vai existir, e para que vai ser o sol e a terra, e para que, etc. Antes dessas coisas se manifestarem, lá é cozinhado e essas coisas são feitas. Então o que Platão faz é uma coisa mais refinada e rebuscada, abruptamente ligada a isso, né? Então, sim, é dos céus que verte-se todas as virtudes, no mundo antigo geral. Tipo, não deixa a Bíblia de forma alienígena, né? De forma alienada ao contexto do mundo, senão você vai perder a possibilidade da pegada histórica de Deus na Terra, da conversa que Deus teve com a humanidade, daquilo que ele se relacionou com a cultura, pra gente o entendê-lo. Então, não faz isso não. Então, dentro da perspectiva judaica cristã, entrou esse ideal. A gente vê que isso é antes do cristianismo. Alguém pensa, não, foi o cristianismo helenizado. Já existia judeus helenizados. Já existia judeus tais helenizados que ao ponto hoje em dia a gente encontra arqueologicamente ossuários com crânios com moeda de costume pagão na boca, né? Que era a forma de sepultamento supersticiosa lá dos romanos dentro de um ornamento judaico, sepulcral judaico e tal. Então, a gente vê que o judaísmo já até o mais, aquele que tinha um orgulho judaico, o farisaísmo, o saducismo ainda mais, né? O zelotismo também ainda mais, mas o mundo judaico estava, e era muito comum os espectros religiosos aprender com outros espectros religiosos de outro tempo, sem substituir seus principais espectros religiosos, mas adaptá-los e atualizar, enriquecendo os espectros religiosos de cada coisa. Obrigado. Aí existia muito disso, isso é muito normal, né? Então, dentro do judaísmo não existia isso. Mas necessariamente dizer que tenha conversado, que nem o Evangelho de João pega a ideia de logos, que é uma ideia primorosamente grega, sobre verbo e tal, etc. Essa conversa que já é nítida, inegável, etc. E pá, que do nada submerge, entre aspas, ao nosso ver, mas já estava acontecendo tem um tempo. Que Deus o permite assim, porque de fato tem coisas que Deus só revela ao grego. E acabou-se, não sou eu que estou dizendo, é Justino, né? Então, tem coisas que Deus só revela ao hebreu, né? Então, vamos lá. Dentro dessas concepções, a gente entende, que nem eu, antigamente, primorosamente, antigamente, estou usando muito tempo primoroso, mas de forma mais antiga, mais primitiva, eu achava que o reino dos céus se limitava a isso, de fato, a um ponto físico, porque era o óbvio. Se eu não tivesse essa ideia óbvia de que o reino dos céus é um lugar fixo,
eu me juntasse aos macacos se fosse catar banana, que eu tô fazendo o básico só. Fosse fazer o básico. Ah, porque os céus é um lugar físico e visível da presença de Deus. Que mérito maravilhoso, galardão dos galardões. Ei, eu tô sabendo ver um tijolo e chamá-lo de tijolo. Tô conseguindo fazer isso, uau! Mas o que nos priva, às vezes, é a coisa mais complexa, a forma mais complexa das coisas. E a ideia de céus, no mundo antigo, ela está associada de fato a essa mentalidade. Mas para a gente entender essa ideia de mentalidade, autoridade e primazia no que vem primeiro, no que idealiza, no que manda, e o outro mundo submete, né? O reino da terra submete e tal, a gente tem que olhar para o mundo antigo de forma geral. No mundo antigo, de forma geral, a gente vê umas coincidências dentro do campo ali, perto da esfera semítica, de forma regional. Deuses, céu, também o Deus céu sendo o pai e a deusa mãe sendo terra. E o que eu quero dizer com isso? Isso é só uma questão de paganismo? Sim, é uma questão de paganismo. Mas o que o paganismo entendia? Porque tudo era um esforço intelectual do homem em tentar projetar coisas de naturezas que já se existem a uma mercê mais artística e artesanal para modalidade mais cultica e tal, etc. E pá. Então eu quero dizer que por via dessa análise, né, antropo-religiosa, vamos dizer assim, na perspectiva dos primeiros, a terra era a esposa e o céu o marido. E analisando pelos conceitos patriarcais primitivos, o marido era que chefiava, o marido era o cabeça da casa, e a terra era que submetia em submissão de forma geral. Atendia aos prazeres, vivia a vontade do marido, tá entendendo? E às vezes era essa a perspectiva. E justamente também tem, por exemplo, na cultura egípcia, parece, se eu não me engane, salvo engano, que depende das versões também, a deusa terra, ela é separada, né? Tem a deusa da terra embaixo, e o marido em cima como se fosse quase que aquela posição pronta do ato do coito, né? O marido sempre fica em cima também, é uma posição tradicional, primitiva, não que não tivesse outras e tal, mas mais casamentual, né? Mais, como é que eu posso dizer, respeitosa do lado do coito marital, era o homem em cima, a mulher embaixo. Então às vezes era nessa perspectiva assim, para dizer que, o que queria dizer isso? É que o ato da seminação dos céus na terra estava sempre pronto, né? Então se você reparar, às vezes um homem está assim, deitado que nem um arco, porque eles viam a terra e o céu como um domo, e a mulher sendo a terra embaixo. E sempre estava num hábito que parecia aquela relação eterna, em que ele coita, ele fertiliza e a mulher gesta. A mulher já está deitada também, que é na concepção de parto e parir. Então, no mundo antigo tinha essas perspectivas entre céu e terra. O que fertiliza, o que manda, o que encabeça, e aquela que submete, que reproduz, né? Que é inseminada, que reproduz e dá à luz aquilo que o de cima lidera, encabeça e centelha. E dentro da perspectiva judaica cristã, tem essa similaridade, claro que sem a deusa. Deus é um só, Deus Pai. Mas a gente o chama o tempo inteiro com essa memória de que o céu é uma cozinha do reino ideal, e, embora nitidamente, tijolo é tijolo, como eu estou dizendo, é um espaço físico, mas ser um espaço físico para as coisas de Deus não se limita a ser uma coisa estruturalmente baseada em um valor, em um conceito, né? E tal, só pra gente tem essa limitação, ou é definitivo ou não é, né? E pai, a gente não deve desprezar o lado físico porque a cultura semítica é altamente física, né? Mas não é porque é altamente física que ela mata o ideológico. Não, pior ainda, é porque a gente tem que prestar atenção nas coisas físicas, porque só tem as físicas mesmo para elas tentarem cautelar, cuidar, avisar, estruturar, informar sobre o ideológico. Então a gente não deve substituir e massacrar o ideológico. A gente tem que fazer paz com as coisas físicas apresentadas na cultura semítica e tal. Então na cultura semítica, toda vez que a gente vê um Pai Celestial, Pai dos Céus, ou então como a gente vê no livro de Macabeus, já um livro anterior, só como prova, algumas expressivas de e Beltrano estendeu as mãos para os céus e orou. Tipo, para os céus e orou. Tá na subtendência que ele orou a Deus. Mas e fulano orou aos céus.
Tá entendendo? Orou aos céus, orou aos céus, orou aos céus. É como se ele estivesse pedindo a fonte daquela virtude gestadora, seminadora daquela virtude que ele está pedindo. Englobei tudo aqui agora. Mas como ele estivesse pedindo para a fonte que pode inseminar e fazer com que a terra produza a luz. O seu pedido. E como falei, é dar muito mérito a Platão sobre esse ideal de te chamar os céus de mente, de cozinha, de cabeça, do primeiro que projeta a ideia, de que está da autoridade superior, que manifesta nas coisas menores, submissas, inferiores. Não é mérito de Platão, acho que até é uma covardia de quem quer desmerecer o cristianismo. O mundo antigo está cheio disso, e o mundo judaico também. E a gente entra nesse negócio, né? A gente entra com diversos os símbolos, né? A terra é o estrado dos pés do Senhor, os céus é o seu trono, é o seu reino. Tipo, é uma cadeira e outro estrado dos pés. Uma parte é adjacente, mas também é parte do trono. Ou a ideia de sempre, por exemplo, lá Deus sempre faz um contraponto funcional, né? Deus faz o sol e a lua no mesmo dia. A noite e o dia, no mesmo dia da criação, são opostos que eles se implementam, eles funcionam, se relacionam uns com os outros, e no relacionamento deles nasce uma coisa que dá luz à continuidade daquilo que deve funcionar. Aí ele vai criar as águas de cima, as águas de baixo, todos os opostos que sempre se somam. Ele vai criar o homem, ele porém vê o homem que tem necessidade de mulher e cria a mulher, sua oposta idônea. Em hebraico, literalmente isso. Ezer Hamagdol, não lembro da palavra. Ajudadora idônea ou ajudadora oposta a ele. Ela tem a natureza oposta ao homem, mas ela acrescenta na sua posição. Mas nesses contrapontos de luz e sombra, de noite e dia, de sol e lua, de seco, porção seca e molhada, de aves e peixes, né? Enfim. Nesses contrapontos de tudo, de homem e mulher, tem uma coisa que é interessante, céus e terra. Nessas relações, quando um empurra e outro puxa, nesse ciclo assim que faz funcionar o ciclo, né? O ciclo eterno de cada coisa, que Deus vê que é bom em hebraico até a palavra funcional, né? É a mesma palavra para funcional, funciona, dá certo, é frutífero, é a palavra tov, ou tob, onde veio o nome Tobias também. Então, tipo, é isso, sempre tem esse negócio do casamento, do macho e da fêmea, o universo é feito de macho e fêmea, você vê a cultura livre-denal que fala que há espíritos machos e fêmeas e tal, etc. E pá. Não estou querendo ser muito místico, mas estou falando da perspectiva do mundo judaico. Então, quem seria nessas relações? Eu estou falando, cara, que não é o nosso macho e fêmea, claro, né? Mas você está entendendo, o receptor e o ativo e o passivo, o que puxa e o que empurra, tá ligado? Que faz a roda girar. Quem é o macho na relação entre céus e terra? Aí você vai ter que dar os céus para ser a mulher. Então vai ter que as coisas nascer da terra para ir aos céus, para germinar nos céus, para voltar para a terra. Não pode. Então o macho tem que ser os céus e a fêmea a terra. Nesse sentido assim, espectral das coisas. Isso é entendido no mundo judaico. E eu quero entrar na fórmula cristã logo, porque quando eu lia essas coisas, quando eu lia assim, Pai Nosso que estás nos céus, eu pensava que a gente tem que olhar aquele mentalidade tem que ter, aquele lugar sublime de seres inimagináveis e trono perfeito, lindo e sublime e tal, mas é também uma responsabilidade de lembrar de que Deus habita onde tudo é funcionalmente perfeito, onde tudo é funcionalmente nas nascentes de toda a virtude. E visualizando esse Deus que habita ali, eu estou pedindo as coisas deles aqui. Então, se ele é o autor de todas as virtudes, ou como o hebraico adapta esse negócio de ser autor de todas as virtudes, né? A perspectiva hebraica ele chamava assim de Pai das Luzes, ou Senhor das Luzes, ou Senhor dos Espíritos. Esse Espírito é tudo aquilo que já está vida, né? Condição de vida e movimento. Mas é o Pai das Luzes, Senhor dos Espíritos e tal. É tanto que eu acho que tem em Hebreus, ou é em Tiago, que fala sobre isso, Filipenses, não lembro, da carta, usando esse termo, para falar de virtudes e que tal, etc. Tudo vem dele, toda coisa boa, toda coisa funcional inteiramente boa, que vem para nos aperfeiçoar, vem dele.
Então era pra gente imaginar esse negócio, imaginar os céus com uma mente... Cara, a gente falou sobre coisas maritais, a gente falou sobre mulher e marido, né? Eu tô falando de céus, eu não tô falando de Deus, né? Falar que Deus tem uma divindade nos céus e Deus é marido da terra, com a divindade terrestrial. Não tô falando disso, tô falando de natureza, entenda, pelo amor de Deus, tá ligado? Então, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, a carta de Paulo falando que Cristo, por ser o marido da igreja, é o cabeça da igreja, a igreja, por ser o corpo, deve ser submetida a Cristo. E em paz, com a cabeça, assim, com o encabeçamento de Cristo, é a mesma coisa o reino dos céus e a terra. É a cabeça, ele é que funda as coisas terrestriais, né? E Cristo veio fazer parte porque o corpo ficou doente pelo pecado, né? E estava indigesto. Se seminava as coisas na terra, mas era deturpado pela culpa humana, as virtudes, os frutos, tudo. Cristo veio fazer paz por meio dessa igreja. E eu quero dizer que com o casamento de Cristo com a sua igreja, homens, filhos de Adão, né, vem e acerta novamente a reconciliação do casamento entre céus e terras futuramente, né? Aquela intriga, aquela prévia de divórcio que estava, só é essa aliança de volta só é reavida, né? Só é reavida, não sei se esse é o termo, por meio da paz que Cristo faz. Então, quando você olha agora, você olha para... Não é para você dizer assim, tem separação entre o espiritual e o material. Tem separação entre o espiritual e o material na cultura hebraica. Eu não estou dizendo que eles... Quando eu falo de separação, é significativa. Não substancial, também substancial, mas não da forma que a gente pensa ocidentalmente, né? Tem a diferença, tem os pontos e contrapontos, tem carne e espírito, né? Mas não age tão separadamente como o gnosticismo diz. Mas um que tem que submeter o outro a gestar frutos para o outro. Comumente é aconselhado que o espírito submeta a carne e a carne dê frutos do que é o segundo espírito, né? Não ao contrário, a carne submeta o espírito e faça o espírito ser torturado pelos frutos da dominação da carne e tal. Mas não fala de uma guerra, fala de uma conciliação de paz e dominação virtuosa de uma coisa para outra. Você tem que escolher. Só vem do espírito, né? A parte defeituosa da carne, claro. Depois eu posso explicar por quê. Então, eu até lembro que Jesus fala assim, olha, para que vocês sejam filhos do vosso Pai, estejam obras completas, perfeitas e tal, etc. Sejam perfeitos. E os homens, quando veem essas obras virtuosas, essas virtudes que eu vou dizendo assim, saberão que, né, darão glória ao vosso Pai, que está nos céus. Ou seja, os homens entenderão que esse povo virtuoso, esse povo de virtude completa, tem um Pai, ele é dos céus. É como se os homens estivessem vendo os filhos de Deus na terra, né? Em terra, os filhos de Deus, com aquela responsabilidade e compromisso com a terra, eles vissem que tem um idealizador, eles vissem que, cara, o mundo tem um propósito, tem um fundador, e é graças a essas pessoas que eu consigo entender isso, porque não é possível, essas pessoas são obras de Deus, são emissários da própria divindade, né? É como eu, mas elas têm alguma coisa de diferente, né? Então eles voltarão à razão de que há de fato um idealizador, há de fato um comprometedor, há de fato um marido, que a terra não está, eu estou falando dos céus agora e ligado com Deus, porque Deus governa os céus. Há de fato isso que cautela, né? que liga conosco. E os homens glorificarão o vosso Pai, nós sendo filhos de Deus na terra. E às vezes até com a terra, não só vou falar de uma forma leve, porque certos níveis de espiritualidades e conversas é necessário muita maturidade. Eu falando para uma pessoa simples que não tem conhecimento bíblico, eu posso parecer um blasfemo, um louco, um pagão, etc. E a pessoa que tem um conhecimento bíblico me ouvindo sabe que isso não é para falar para qualquer pessoa que está ainda na base do leite do evangelho. Tem alguns mistérios que até Paulo fala, né? Olha, tem um grande mistério com relação à família, né? Marido, mulher, filho, etc. Então a gente vê esse negócio, né? Nós somos tecnicamente, de forma poética, os filhos de Deus com a terra. Uma terra vinculada à autoridade do Filho, redimida. Lembra de que Paulo fala assim que a criação, a terra, né, a parte que ainda não foi liberta e remida, pede pela redenção. Ela clama e entra junto com o espectro espiritual trazido e deleitado na comunidade, que acende junto as mesmas petições.
do nosso espírito, que se leva em gemidos incondicionáveis à interpretação, se eleva aos céus e reclama os direitos da terra, juntamente com o estilo de redenção que já recebemos por meio do ungido, né? Do Mashiach. Então Paulo fala sobre isso, sobre a natureza estar se apoiando, velho, no nosso gemido, da nossa prévia de redenção que a gente já bebe de Cristo. Ela meio que quer se comunicar com a gente, ó, pede por mim e se une essa postura privilegiada que a gente já nos é concebida por Cristo, concedida. Então, além disso, tem um outro momento que é uma coisa que é interessante. Eu sempre pensava, porque João está usando essa expressão. João vai dizer, por exemplo, assim, eu acho que é João que diz, ou é Paulo, depois você me corrija. Porque pra mim, a gente estuda tanto e liga tantos os centros das verdades cristãs, que fica tudo, a gente não vê, a gente vê uma verdade só, quase como um Mobral, faladas pelas mesmas pessoas, então a gente não faz distinção. Fica muito difícil, no sentido, unir a tem um nomezinho, teofilosofia e tal. João fala assim, olha, não sei se é João, você espera, mas eu acho que isso é cara de João. Espera um momento de nós sermos havidos por filhos, né? De termos essa eleição de filhos. Mas que momento é esse que João está falando? Né? Para que a criação e a natureza quer e pede. Não sei se é João ou se é Paulo. Agora estou na dúvida. Eu sou muito orgulhoso, eu detesto ficar confundido com coisas simples. Ele fala que espera a nossa adoção por filhos, cara. E a adoção, claro, que a gente já é adotado por filhos, mas que tipo de adoção é essa? É a transformação substancial de todo um ser reerguido, já em Cristo, na remissão de Cristo futura. Então por que é essa expressiva que ele usa? Nossa adoção como filhos. Filhos de Deus, filhos do... também tem as profecias, né, da tradição judaica que dizia que era filhos dos céus, nesse sentido. Como que a natureza dos anjos dada ao justo, né? Então, por que ela precisa dessa adoção de Deus a validar os da terra como filhos dele, para ela ser embebedada, legitimada com isso e tal, etc. Aí, isso é o que pesa mais as coisas, né? Porque se somos filhos do céu, segundo a perspectiva, vamos dizer assim, quase folclórica do mundo judaico, porque vamos partilhar quase que de uma natureza angelical, como a dos anjos, e a terra, ela quer que o nosso Pai nos legitime de uma vez em totalidade da natureza para que ela seja beneficiada à luz dessa ligação, às vezes me dá uma sutil mesmo, quase nenhuma assim mesmo, assim, de superintendência de que ela está nesse relacionamento também, né? Nesse relacionamento, como a ligação. Não ela é direta com Deus, claro que não, estou falando dos céus em substância. Então a terra, quando a gente se unir a Cristo em substância e natureza, a terra se casará novamente. Quando a gente se tornar uma só carne, com a carne de Cristo, que é uma só, na glória de Deus, a natureza, a terra, ela se tornará uma só carne com a natureza celestial. Então aquilo que é perfeito e completo, imortal e infindo, será consubstanciado na natureza terrestrial. E haverá novos céus e terra. Essa é a expressão. E a terra finalmente se unirá à carne disso, se tornará um só. Essa é a lei dos maridos e das esposas e tal. De união completa, no estado legal das coisas. Sem a corruptela de massacre, de pecado, etc. Porque isso já vai ser tirado a causa lá do divórcio e tal. Então, quando você orar agora, de forma geral, de forma circunstancial, quando agora você orar, quando agora você ver as coisas, pense, quando você olha para o céu, você só olha, cara, de uma forma bem, não é nenhum problema, eu sou o cara do que é primitivo, né, aqui ó, colado em nômade de monge primitivo e tal, barba grande e tal,